Olá pessoal, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais um conteúdo no meu canal. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Alex Cardoso. Vamos fazer a correção aqui do nosso simulado de hoje, conhecimentos específicos aí para o cargo da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Serão 90 questões só na parte de conhecimentos específicos, então você precisa ter um treinamento pesado, né? E lembrando aqui a todos, como vocês estavam vendo aí antes de começar aqui o nosso encontro, eu tenho um material com 760 questões comentadas sobre os conhecimentos específicos. Todas as matérias estão lá nesse material, valor promocional. O link está na descrição aqui do nosso vídeo. Garanta aí o seu material e comece a estudar sem frescura, sem enrolação. Você precisa fazer questão para fixar o conteúdo para sua prova, beleza? Então vamos lá, direito penal, processual penal. Já publiquei o material hoje mais cedo nas minhas redes sociais, então já é para você ter resolvido, beleza? Primeira questão. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor do bem seja ínfimo e o réu seja primário. Primeira questão, gabarito. Está o quê? Está certo ou ele está errado? O STF possui a súmula 599 que diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração, tá? Então toma muito cuidado, Banca Sebrasp aí gosta de cobrar, né? Às vezes também a literalidade das súmulas, então tem que saber. Então nossa primeira questão, gabarito está correto. Deixa eu pegar aqui uma caneta. O gabarito está correto, então ele é inaplicável, tá bom? Questão de número 2. Considere que o indivíduo tenha praticado um crime sobre a vigência da Lei X. Antes da sentença, entre em vigor uma Lei Y, mais severa, que permanece vigente até o trânsito em julgado. Após o trânsito, surge a Lei Z, que descriminaliza a conduta. E nessa situação, a Lei Z retroagirá para cessar os efeitos penais da condenação, mas não os efeitos civis. Tá certo? O abolitio criminis do artigo 2º do Código Penal atinge apenas os efeitos penais. Atinge a pena, reincidências, antecedentes. Os efeitos civis, eles permanecem. Gabarito correto. Questão de número 3. Diz o seguinte: para efeitos da lei penal brasileira, considera-se como extensão do território nacional as embarcações brasileiras de natureza privada que se encontrem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Questão de número 3 é o princípio da territorialidade por extensão. Questão devidamente correta. Artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Questão de número 4. A superveniência de causa relativamente independente exclui imputação quando por si só produziu o resultado. Contudo, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Questão de número 4 traz a transcrição literal do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Está se referindo aqui à teoria da causalidade adequada, questão devidamente correta. Questão de número 5. Um policial legislativo, ao realizar uma ronda noturna, visualiza um colega de farda pegando um objeto funcional e, por erro plenamente justificado, acredita que ele está furtando o patrimônio da casa. O policial efetua a prisão em flagrante com o uso de força moderada. E nessa situação, o erro do policial recai sobre a existência de uma causa de exclusão de ilicitude, sendo denominado erro de proibição indireto. A questão de número 5 está errada. O policial ele agiu por erro sobre uma situação de fato, né? Ele achou que o colega estava furtando. O erro sobre a situação fática que, se existisse, tornaria a ação legítima, tá? Erro de tipo permissivo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Erro de proibição indireto é quando o agente conhece os fatos, mas ele erra sobre a existência ou limite da norma autorizadora. Então, questão de número 5, gabarito errado. Questão de número 6. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, o agente responde apenas pelos atos já praticados, sendo tais institutos classificados pela doutrina como causas de exclusão da ilicitude por policial criminal. Ou por policial, não, desculpa, por política criminal. Questão de número 6.
A doutrina aqui os classifica como causa de exclusão da tipicidade. O agente responde apenas pelo que ele já fez, mas não pelo crime inicialmente tentado. Então, gabarito errado. Questão de número 7. Estado de necessidade admite o sacrifício de bem jurídico de outrem para salvar de perigo atual ou iminente que o agente não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, né? A questão de número 7, o estado de necessidade, ele exige o quê? Perigo atual. Agressão iminente só é admitida na legítima defesa. Artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, a questão está errada, ok? Não é atual ou iminente, tá? Tá errado. Questão de número 8. Coação moral irresistível e a estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico são causas excludentes da culpabilidade nas quais apenas o coautor ou superior que proferiu a ordem será punido. Tá certo a questão de número 8? Artigo 22 do Código Penal são causas que excluem a exigibilidade de conduta diversa. Então, a questão está correta. Questão de número 9. No concurso de pessoas, a circunstância de caráter pessoal, como a qualidade de funcionário público, não se comunicam entre os coautores, salvo quando forem elementares do crime. Questão de número 9, a regra aqui do artigo 30 do Código Penal, fala ali que não se comunicam circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando os elementares do crime. Por exemplo, no peculato, a qualidade de funcionário comunica-se ao particular que sabe da condição do comparsa. Então, o gabarito está correto. Questão de número 10. O crime de peculato, furto, ocorre quando o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aqui nós temos a definição do peculato impróprio, que está lá no 312, parágrafo 1º do Código Penal, questão correta. Questão de número 11. O crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito exige, para sua consumação, que o agente consiga efetivamente impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais mediante violência ou grave ameaça. Questão Perdão. Questão de número 11, gabarito está errado. Gabarito está errado. Trata-se de um crime de atentado ou de empreendimento. A lei pune a conduta de tentar. Então, o crime ele se consuma com o início da violência ou da ameaça, independentemente do sucesso da abolição. Ok? Então, o gabarito da questão 11 está errado. Artigo 359-L do Código Penal. 12. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, mas o suplemento dos princípios gerais do direito para evitar decisões arbitrárias no curso do processo. Questão 12 está errado, permite sim, artigo 3 do CPP, está errado a nossa questão. O artigo 3º fala: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Beleza? Então, gabarito é errado. Bora para a próxima. Questão de número 13. Diz o seguinte: o inquérito policial, por sua natureza de procedimento administrativo informativo, é peça indispensável para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público nos crimes de ação penal pública incondicionada. A questão de número 13 está errada, né? O inquérito policial ele é dispensável. Se o titular da ação penal já tiver os elementos necessários, pode processar sem ele. Então, questão de número 13 está errado. 14. De acordo com a súmula vinculante 14 do STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova
que já formalmente documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária digam respeito ao exercício do direito de defesa. É a súmula vinculante 14, está devidamente correta, certo? Gabarito correta. Questão 15. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionado é irretratável após o recebimento da denúncia pelo juiz. Questão 15, errado. A retratação ela é permitida até o oferecimento da denúncia, artigo 25 do CPP. O recebimento é um marco para o juiz e o oferecimento é para o MP. Então, questão errada. Questão de número 16. No processo penal brasileiro, a prova a prova derivada da ilícita é admissível quando puder, né, ser obtida por uma fonte independente, assim entendido aquela que, por si só, seria capaz de conduzir ao fato objeto de prova. Na questão 16, é a teoria da fonte independente, que está previsto no artigo 157, parágrafo 1º do CPP, questão correta. Questão de número 17. A busca domiciliar poderá ser realizada sem mandato judicial em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição, gabarito correto. Questão 18. Entende-se por flagrante presumido a situação em que o agente é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Questão está errada. A descrição ela se refere ao flagrante impróprio ou imperfeito do 302, inciso 3º do CPP. O flagrante presumido ele acontece quando o agente ele é encontrado logo depois com os instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor. Artigo 302, inciso 4 do CPP. Gabarito errado. Questão 19. Prisão temporária previsto na Lei 7.960 pode ser decretado pelo juiz de ofício ou mediante requerimento do MP, sempre na fase de inquérito policial. O juiz ele não pode decretar prisão temporária de ofício. Exige-se sempre a representação do delegado ou um requerimento do Ministério Público. Está errado. 20. O termo circunstanciado de ocorrência é um instrumento utilizado para o registro de infrações de menor potencial ofensivo, sendo vedado a sua lavratura por policiais legislativos em razão da falta de atribuição de polícia judiciária. Errado. O Supremo Tribunal, na DI 5.637, decidiu que a lavratura do termo circunstanciado não é iniciativa exclusiva do delegado, podendo ser realizado por policiais militares e outras forças, como a Polícia Legislativa, no âmbito das suas atribuições. Então, o gabarito está errado. 21. A Lei 9.296 estabelece que o prazo para execução da interceptação telefônica não poderá exceder 15 dias, renovável por igual período uma única vez, caso a prova não possa ser feita por outros meios. Questão 21. Errado. O prazo é de 15 dias, mas ele pode ser renovado por sucessivos períodos de 15 dias, enquanto for necessário para a investigação. Não há limite de uma única vez. Gabarito errado. 22. Para a configuração dos crimes previstos na Lei 13.869, exige-se o dolo específico de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Questão 22, transcrição do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.869, que é chamado dolo específico. Questão correta. 23. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, consumando-se com a simples manutenção da arma na residência sem o devido registro, independentemente da demonstração de risco concreto à sociedade. É um entendimento já pacificado pelo STJ, súmulas 513 e 526, não precisa estar municiado para ser crime. Correto. As penas para quem importa drogas para consumo pessoal incluem a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, sendo vedado imposição de pena privativa de liberdade. Questão 24 transcreve o artigo 28 da Lei 11.343,
né, que trata da despenalização, ok? Questão está correta. 25. Considera-se organização criminosa a associação de três ou mais pessoas estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Questão de número 25, segundo a Lei 12.850, ok? A Lei 12.000, a lei, agora eu perdi o fio da meada aqui, me perdoem. A Lei 12.850, né? Ela fala que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas e não 3. Então, o gabarito está errado. Gabarito ele está incorreto. Questão de número 26 diz o seguinte: embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante pode ser caracterizado por teste de alcoolemia, exame clínico ou perícia, sendo dispensado a prova técnica se houver outros meios que atestem a alteração da capacidade psicomotora. Questão 26, o CTB ele permite diversos meios de prova diante da recusa do bafômetro, segundo o artigo 306, parágrafo 2º, tá? Questão correta. 27. A prática de a prática de falta grave durante a execução penal interrompe um prazo para a progressão de regime, mas não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. É o entendimento da súmula 441 do STJ, certo? Já para a progressão, ela interrompe, tá? Então, o gabarito está correto aqui na questão 27. Na questão 28, constitui crime punível com detenção, né, a retenção de documento de identificação pessoal de cidadão por órgão público por um prazo superior a 5 dias para fim de extração de dados. É o artigo 3º da Lei 5.553, gabarito aqui correta. O prazo máximo é de 5 dias, segundo a lei. Questão de número 29. De acordo com a súmula vinculante 11 do STF, uso de algemas é lícito sempre que houver resistência ou fundado receio de fuga, devendo a excepcionalidade ser justificada por escrito pela autoridade. 29 é o teor da súmula vinculante 11, que pune o uso abusivo e injustificado de algemas. Correto. Questão 30. Nas contravenções penais, a tentativa é punível com a pena correspondente à contravenção consumada, reduzida de 1 a 2/3. A Lei de Contravenções Penais, no artigo 4, diz que não é punível a tentativa de contravenção. Então, o gabarito ele está incorreto. 30 questões a respeito, então, de direito penal e direito processual penal. Galera, o material está na descrição. Eu já tinha publicado ele mais cedo nas redes sociais e em diversos grupos. Então, por isso que eu estou sendo o mais direto possível aqui com vocês, para não perder tempo. Até mesmo porque tempo é algo extremamente precioso. Você tem aí acesso às questões, pegue as questões, resolva. Vem aqui verificar a resposta. Estudo objetivo, sem firula, sem enrolação, porque é isso que você realmente precisa, fixar os diversos conteúdos que estão na sua prova. E simulado também é justamente isso, né? Você percebe aí que o conteúdo de direito penal e processual penal é muita coisa, né? E não necessariamente, tudo vai cair na sua prova, né? Então você vai ter que lidar com essa situação também. Então é importante que você simule, porque nem tudo que você está estudando vai aparecer efetivamente na sua prova, tá? Então, vamos agora para o tópico de criminologia e noções de criminalística. Outro ponto importante aqui que eu preciso deixar bem claro para vocês é que todos esses materiais eles têm base teórica,
na literatura a respeito do assunto. Então, eu não criei essas questões da minha cabeça, eu não criei essas questões a partir da inteligência artificial. Todas essas questões têm fundamentação teórica, doutrinária, né, legal, por meio das legislações. Então, tem base, tá? Tem base e tem fundamento, ok? Então vamos lá para criminologia e noção de criminalística, e quando a gente finalizar essa correção, eu vou fazer um intervalo aqui bem rápido de 3 minutinhos para tomar uma água e tomar um café e molhar a garganta, beleza? Vamos lá então, questão de número 31. Fala o seguinte. Cadê aqui? Ó, a criminologia, por ser uma ciência do dever ser, utiliza método dedutivo e lógico abstrato para analisar o crime, aproximando-se metodologicamente do direito penal. O direito penal é que é uma ciência do dever ser, normativo e dedutivo. A criminologia é uma ciência do ser. Ela é empírica, indutiva, porque se baseia-se na observação da realidade. Então temos aqui uma inversão de conceitos. Questão errada. 32. Situação hipotética. Um indivíduo é advertido por um policial legislativo por portar-se de maneira inadequada em uma galeria da Câmara, sem que tenha cometido infração penal. Nessa situação, o policial agiu como um agente de controle social informal. Errado. O policial legislativo é um agente do controle social formal. Tá? O controle informal é exercido pela família, pela escola, pela igreja, então não é informal, ele é formal. A prevenção secundária foca na coletividade, visando atuar nas raízes dos crimes por meio de políticas públicas de longo prazo, como educação e saúde, para evitar que o conflito surja. 33, errada. Questão 33, a descrição aqui se refere à prevenção primária, a prevenção secundária foca em grupos ou lugares específicos onde o crime ele é iminente, tá? Então, gabarito errado. O modelo de justiça restaurativa busca a solução do conflito através do diálogo e da reparação do dano à vítima, em detrimento da aplicação de penas meramente retributivas e aflitivas. 34 está correto. A justiça restaurativa foca no binômio vítima-infrator para a pacificação, diferentemente do modelo tradicional que é focado na punição. 35. 35 diz o seguinte: considera-se vitimização secundária o sofrimento causado à vítima pelos órgãos de controle social, como a polícia e o sistema judiciário, durante um processo de investigação e julgamento. 35 está correta. É o dano institucional sofrido pela vítima ao ser tratado com descaso ou frieza pelo aparato estatal. Questão 36. Enquanto a criminologia foca no porquê do crime, a criminalística foca no como e quem, ocupando-se da prova material e da dinâmica dos fatos. 36, correta. Gabarito aqui correto, né? Definição aqui clássico das disciplinas. 37, o princípio de Lockhart, base da criminalística moderna, estabelece que todo contato entre dois objetos deixa um rastro, fundamentando a teoria da transferência mútua de vestígios. 37 está correta. Toda ação deixa um rastro, né? Segundo o Edmond Locard. Então, gabarito correto. 38. Um dos postulados da criminalística dita que a conclusão da perícia deve ser independente dos meios utilizados pelo perito, sendo a verdade técnica soberana e imutável pelo tempo. 38. A perícia deve ser científica e objetiva e os resultados não dependem da vontade de quem a realiza. 39. 39. A requisição de perícia criminal é ato discricionário, da autoridade policial, a qual pode negar a realização do exame de corpo de delito, caso o investigado tenha confessado a prática do crime. Errado.
Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. A requisição é um dever da autoridade, segundo o 158 do Código de Processo Penal. Errado. 40. De acordo com o Código de Processo Penal, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. É o 160, parágrafo único, correto. Perícia documentoscópica foca exclusivamente na verificação da autenticidade da escrita, não abrangendo a análise do suporte físico do documento ou das tintas utilizados. A documentoscopia, ela analisa o todo, né? O suporte, as tintas, selos, marca d'água, além da grafia. Então, o gabarito está errado. 42. A grafotecnia fundamenta-se no princípio de que a escrita é ato cerebral e não apenas muscular, o que permite identificar o autor mesmo em caso de tentativa de disfarce gráfico. 32 está correta. Pelo princípio da automaticidade cerebral, o perito ele identifica os maneirismos que o cérebro executa de forma inconsciente. 53. O local de crime é a área onde ocorreu um fato de interesse judiciário, dividindo-se em imediato, onde o corpo ou os vestígios principais estão, mediato, áreas adjacentes e relacionados, sem locais sem conexão física, mas com nexo causal. A 43 também está devidamente correta. 44 considera-se local preservado aquele que, apesar de ter sido visitado por curiosos, não teve seus vestígios alterados ou removidos até a chegada da equipe de perícia. A 44, se houve a presença de curiosos, o local foi violado, mesmo que nada tenha sido roubado, porque, por exemplo, poeiras, né, impressão digital e o estado das coisas acabaram sendo o quê? Alterados. Então, o gabarito da questão foi visitado por curiosos, né? O local foi violado, o gabarito errado. Questão 45. O policial legislativo, ao ser o primeiro a chegar a uma cena de crime na Câmara, deve isolar a área e abster-se de tocar em qualquer objeto, salvo para prestar socorro ou evitar o perecimento imediato da prova. 45 correto, que é o dever de preservação, tá? No artigo 6º e 169 do CPP, correto. 46. Cadeia de custódia inicia-se obrigatoriamente com a coleta do vestígio por perito oficial, não havendo responsabilidade dos primeiros policiais que chegam ao local sobre esse procedimento. Errado. Artigo 158-A, parágrafo 1º do CPP, diz que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime. Começa com o primeiro agente no local, então está errado. 47. Etapa de reconhecimento consiste no ato de distinguir um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial. A 47, ela está correta, é a definição que está no 158B, inciso 1º do CPP. 48. 48 fala o seguinte: a fase externa da cadeia de custódia compreende todas as etapas, desde a preservação do local ou a apreensão do vestígio até o seu recebimento na instituição de perícia. Tá correto, tá? Tá correto. Artigo 158-B. Todos os vestígios coletados devem ser armazenados em uma central de custódia, devendo o material ser acompanhado de um formulário de cadeia de custódia contendo histórico de todos os manuseios. A central de custódia é obrigatória para o controle da rastreabilidade. Artigo 158-E do CPP. A quebra da cadeia de custódia gera nulidade absoluta da prova pericial, impedindo que o juiz a utilize para fundamentar sua decisão, ainda que existam outros elementos de convicção. Errado. De acordo com a jurisprudência atual, a quebra da cadeia de custódia gera uma irregularidade que deve ser avaliada quanto ao seu prejuízo.
pode levar à exclusão da prova, mas não é uma nulidade automática e absoluta por si só. Exige-se a análise do contraditório. Errado. 51. Vestígio é todo objeto material bruto, né, encontrado no local de crime, enquanto evidência é o vestígio que, após análise pericial, apresenta a relação comprovada com o fato investigado. A 51 está correta. Vestígio bruto, tá? Vestígio bruto, evidência, né? É o que é analisado e relacionado. 52. Fixação é a etapa de processamento pericial que visa a descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local, podendo ser realizado por fotografia, croquis e descrição escrita. Questão 52, está correto. A fixação ela imortaliza a cena para que o juiz possa vê-la depois. Durante a coleta de vestígios biológicos úmidos, como o sangue, né, por exemplo, o perito deve acondicioná-los imediatamente em saco plástico hermético para evitar evaporação e garantir a preservação do DNA. A 53 está errada. Vestígios biológicos úmidos, como o sangue, o sêmen, eles apodrecem em plástico. Então, eles devem ser secos em temperatura ambiente ou acondicionados em papel, né, um envelope, uma caixa, para permitir a ventilação. Errado. 54. A liberação do local de crime é ato privativo do perito criminal que decidirá o momento em que a área poderá ser devolvida ao uso comum, independentemente de autorização da autoridade policial. A liberação do local é ato da autoridade policial, no caso do delegado, após ouvir os peritos sobre a conclusão dos trabalhos, segundo o artigo 6º, inciso 1º do CPP 54, errado. 55. A teoria da desorganização social, expoente da Escola de Chicago, sustenta que a criminalidade é fruto da debilidade das instituições comunitárias em áreas urbanas degradadas, e não de características inatas aos indivíduos. Questão 55 está devidamente correta. Questão 56. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, que prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Questão 56 transcreve o artigo 159, parágrafo 1º do CPP, está devidamente correto. 57. Na perícia audiovisual, a verificação da integridade de um vídeo de segurança da câmera pode ser feita por meio da análise do código hash, que funciona como a assinatura digital do arquivo. Também 57 está correta. O hash garante que nenhum bit do arquivo original foi alterado. 58. Segundo a teoria da anomia de Robert Merton, o comportamento desviante surge quando há um descompasso entre as metas culturais da sociedade e os meios institucionalizados para alcançá-los. Merton foca na frustração social como motor do crime. Questão correto. 59. O princípio da rastreabilidade garante que o vestígio possa ser acompanhado em todas as suas etapas, desde o local do crime até o descarte final, permitindo identificar quem o manuseou e em que condições, né? E em que condições manuseou. Questão 59 está também correta, tá? É o rastreio da posse e manuseio do vestígio. E a questão 60 considera-se área relacionada ao local onde o autor do crime preparou os instrumentos para o delito, ainda que esse local esteja situado a quilômetro de distância do local da execução. Questão 60. Áreas relacionadas são pontos sem conexão física imediata, mas ligados pelo contexto, né? Então, o gabarito está correto. Agora nós vamos para uma bateria de questões a respeito de direitos humanos, mas antes da gente prosseguir com essa bateria, vamos fazer aqui um breve intervalo, tá? Vamos fazer aqui um breve intervalo para que eu possa pegar uma água aqui rapidão e pegar um café, tá? E pessoal, quem está acompanhando aqui o nosso encontro, o material, essas questões, elas estão disponíveis aqui na descrição,
tá? Da nossa aula de hoje. Pega as questões, resolva. E aí, se você ainda não resolveu, eu sugiro que você depois primeiro resolve, né, a questão, e aí depois você vem aqui conferir as suas respostas, tá bom? Belezinha? Então, vou fazer aqui esse breve intervalo aqui com vocês. Rapidinho, coisa de 3 a 4 minutos.
Vamos lá então fazer a correção do nosso simulado. Direitos humanos. Pega aqui comigo. Questão de número 61. Direitos humanos de primeira geração, centrados na liberdade do indivíduo perante o Estado, exigem desde uma postura eminentemente absenteísta, o que se traduz no conceito jurídico do Estado positivo de Jelinek. Questão. Perdão, gente, a garganta aqui não está nas melhores condições, tá? Questão 61, ela está errada, tá? Ela está errada. O direito de primeira geração exige, de fato, uma postura absenteísta, que é a postura de não fazer do Estado para proteger a liberdade. Só que, na classificação do Jelinek, isso corresponde ao status negativo, e não ao status positivo, ok? O status positivo refere-se ao direito de exigir prestações positivas do Estado, típico da segunda geração. Então, nosso gabarito aqui está errado. Questão 62. Situação hipotética. Um tratado internacional sobre direitos humanos foi aprovado pelo Congresso Nacional por maioria absoluta em turno único em cada casa. E nessa situação, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal tratado possui status de uma norma supralegal, situando-se abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Questão 62, correta, certo? Para ter status de emenda constitucional, deve seguir o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. 3/5 dos votos, 2 turnos. Em 2 turnos, né? Se aprovado pelo rito ordinário, que é maioria simples ou absoluta, são considerados normas supralegais. Questão 63. De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o direito à vida deve ser protegido por lei e, em geral, a partir do momento da concepção, sendo vedado aos estados que aboliram a pena de morte o seu restabelecimento sob qualquer pretexto. Questão correta, aqui aborda 2 pontos da Convenção Americana. O primeiro ponto é a proteção da vida em geral desde a concepção e o segundo ponto é o princípio da irreversibilidade, da abolição da pena de morte, certo? 64. A Declaração Universal de 1948 estabelece, né, que a instrução elementar será obrigatória, enquanto a instrução técnica e profissional deverá ser acessível a todos, bem como a instrução superior. Esta última baseada estritamente no mérito. 64 está correta, é a descrição literal do artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Questão correta. Questão 65. Uso de arma de fogo por agente de segurança pública contra pessoa em fuga é considerado legítimo pela legislação brasileira, desde que o indivíduo tenha desobedecido a ordem de parado e haja fundada suspeita de que ele oculte objeto ilícito. 65 está errado. Segundo a Lei 13.060 de 2014, proíbe expressamente o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente um risco iminente de morte. Está lá no artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º. 66. Considera-se instrumento de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoa com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes. 66 está devidamente correta. Nós temos aqui a definição técnica, né? Segundo o decreto 12.341, artigo 2º, inciso 1º. 67. No exercício das suas funções, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei podem usar a força somente quando estritamente necessário e na medida exigida para o cumprimento do seu dever, não sendo admitida, contudo, a invocação de ordens superiores para justificar atos de tortura. 67, correto. O Código de Conduta da ONU estabelece o uso proporcional da força, proíbe a tortura de forma absoluta, impedindo o uso da obediência hierárquica como excludente, né? Está lá na resolução da ONU, resolução 34,
artigo 3º e também artigo 5º como fundamento da questão. 68. Sempre que for inevitável o uso legítimo da força e de armas de fogo, os agentes de segurança pública devem reduzir ao mínimo os danos e ferimentos, respeitando e preservando a vida humana, além de assegurar assistência médica aos feridos com a brevidade possível. Questão 68 está correta. Princípios básicos. Aqui no caso é o item 5, a linha B e a linha C. Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os funcionários responsáveis pela aplicação da lei deverão reduzir ao mínimo os danos e ferimentos, respeitar e preservar a vida humana, assegurar assistência e auxílio médico aos feridos ou afetados o mais breve possível, né? Questão correta. 69. República Federativa do Brasil rege em suas relações internacionais pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, a qual se sobrepõe ao princípio da prevalência dos direitos humanos em caso de conflito de normas. Errado. A prevalência dos direitos humanos é um princípio autônomo e fundamental das relações internacionais brasileiras. Não existe hierarquia que o coloque abaixo da cooperação entre os povos. Ambos, eles coexistem, tá? Então, gabarito aqui da nossa questão é errado. Questão de número 70. Direito de terceira geração, também denominado direito de solidariedade ou fraternidade, tem como um traço distintivo a sua natureza transindividual, protegendo os bens jurídicos pertencentes a coletividades indeterminadas, como o direito ao meio ambiente equilibrado e a paz. Definição aqui da doutrina, certo? Terceira geração marca a passagem de proteção do indivíduo para a proteção do gênero humano e de grupos sociais. E por fim, nós temos aqui o tópico sobre a atividade de inteligência. Aproveitem e adquiram o material com 760 questões inéditas, comentadas, para você treinar as matérias dos conhecimentos específicos. O material, ele aborda todos os tópicos do conhecimento específico. E lembrando que vai ser uma prova puxada, vai ser uma prova aí com 90 itens, né? Tanto na parte básica quanto na parte específica. Então não vai ser moleza. Tem que treinar, tem que praticar. E aqui o material foi feito justamente para atender essa sua demanda, ok? Vamos lá para a atividade de inteligência. Questão 71. E aí nós vamos até a questão de número 90, ok? Só tomar aqui um cafezinho. De acordo com o conceito doutrinário de inteligência, a contra-inteligência é um ramo da atividade responsável exclusivamente pela proteção de documentos e dados sigilosos contra o acesso de serviços de inteligência adversos, não abarcando a proteção de instalações físicas ou de recursos humanos. Tá certo esse item? Claro que não. O conceito da contra-inteligência é o quê? É um ramo da atividade de inteligência que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa. Só que ela não atua exclusivamente na proteção de documentos. O escopo abrange a segurança orgânica, né, proteção de recursos humanos, de materiais, instalações, áreas e sistemas de tecnologia da informação e a segurança ativa. Então a questão está errado. 7.2. O setor de segurança da Câmara dos Deputados realizou uma varredura eletrônica no gabinete da presidência da casa, localizou um dispositivo oculto de captação de áudio. Né? Questão muito boa para trazer essas situações hipotéticas, né? De acordo com o escopo e as categorias da atividade de inteligência, a ação realizada pela equipe de segurança classifica-se como contramedida de vigilância técnica, a qual é uma ferramenta típica do ramo de inteligência e não de contra-inteligência. As contramedidas de vigilância técnica são um conjunto de ações preventivas e reativas que pertence ao ramo da contra-inteligência, porque tem o objetivo de detectar e neutralizar a espionagem técnica de serviços adversos. O ramo da inteligência atua na produção de conhecimentos, não na
proteção e neutralização defensiva, tá? Então, o gabarito está errado. 7.3. As operações de inteligência caracterizam-se pelo emprego de técnicas operacionais especializadas, como o disfarce, a história de cobertura e o recrutamento operacional. No entanto, por sua natureza invasiva e proativa, tais operações são restritas ao ramo da inteligência, sendo vedado o seu uso para fins de contra-inteligência. As operações de inteligência subsidiam, tá? Subsidiam ambos os ramos da atividade, tanto a inteligência quanto a contra-inteligência. Então, é errado. 7.4. De acordo com a doutrina, a principal função da atividade de inteligência é o assessoramento. Isso significa que cabe ao profissional de inteligência, diante de um cenário de crise institucional grave, avocar a responsabilidade de tomar a decisão política adequada para mitigar a ameaça, eximindo o tomador de decisão desse ônus. A inteligência tem, de fato, a função primordial de assessoramento, só que é um axioma basilar da doutrina que a inteligência nunca decida e nem execute a política pública, né? Ela fornece o conhecimento tempestivo e útil para que a autoridade competente decida. Então tá errado. Na metodologia de produção de conhecimentos, a ação de coleta consiste no esforço investigativo voltado à obtenção de dados negativos ou protegidos, ao passo que a ação de busca refere-se à obtenção de dados ostensivos ou de livre acesso ao público. No caso aqui nós temos essa inversão de conceitos. A coleta é a obtenção de dados disponíveis, ostensivos ou de fácil acesso. A busca é a ação proativa e muitas vezes sigilosa e com emprego de técnica operacional especializada voltada à obtenção de dados protegidos ou negados. Então a 75 está errada. 7.6. O documento de inteligência classificado como estimativa é aquele que expressa o estado de certeza do analista de inteligência em relação ao fato já ocorrido ou que já está ocorrendo no presente, não admitindo juízo de probabilidade. 76 está errada. A estimativa é um tipo de conhecimento de inteligência que expressa o estado de certeza em relação ao futuro, não ao fato já ocorrido, tá? Baseando-se em tendências e probabilidade. O documento que expressa um estado de certeza sobre um fato passado ou presente é a informação. Durante a fase de processamento de dados, a etapa de avaliação tem por objetivo princípio atribuir um significado lógico aos dados reunidos, transformando-os em conhecimento útil para a autoridade assessora. Errado. Na fase do processamento, a avaliação serve para identificar a credibilidade da fonte e a veracidade do dado. A atribuição de um significado lógico e a transformação do dado em conhecimento refere-se à etapa de interpretação que vem após a integração. De acordo com o decreto 8.793, a inteligência é uma atividade de Estado, o que significa que ela deve atender principalmente aos interesses permanentes do país, não se colocando a serviço de grupos, ideologias ou objetivos mutáveis sujeitos a conjunturas políticas partidárias. 78 está correta. A assertiva reproduz o que está lá na Política Nacional de Inteligência, lá no item 2.2. Julgue o item a seguir com base nas ameaças descritas na Política Nacional de Inteligência. Espionagem é conceituado como uma ação deliberada com efeitos físicos, materiais ou psicológicos que visa a destruir, danificar ou inutilizar instalações, serviços ou bens imprescindíveis ao Estado. O conceito trazido aqui pela questão refere-se à sabotagem, tá? Espionagem é a obtenção dissimulada de conhecimentos protegidos. Ok? Então, não é espionagem, é sabotagem. São considerados instrumentos da atividade de inteligência os métodos, processos, a tecnologia e os recursos humanos, sendo expressamente excluído desse rol os recursos financeiros em respeito ao princípio da transparência orçamentária. Errada. Questão 80 está errada.
O decreto 8.793 ele diz expressamente, né, que os recursos financeiros, ele coloca ali, né, os recursos financeiros como um dos instrumentos da atividade. A inteligência, ela necessita de verbas, inclusive as de caráter sigiloso, legalmente editadas pelos órgãos competentes. Você pode encontrar essa informação lá no decreto, no anexo, né, item 1.4. Instrumentos da atividade de inteligência é um conjunto de ato normativo, instituições, métodos, processos, ações, recursos humanos e financeiros, além de tecnologia, ok? Então a questão 80 ela está errada. 81. A política, a Política Nacional de Inteligência estabelece como uma de suas diretrizes o fomento à cultura de inteligência na sociedade brasileira, visando conscientizar a população sobre a importância da salvaguarda de reconhecimentos sensíveis. 81 está correta, é uma diretriz trazida aqui, né, pelo decreto, no intuito de diminuir o preconceito da sociedade em relação à atividade e engajar as entidades na proteção da segurança do Estado. É o item 3.8. No âmbito da análise de risco em segurança, a ameaça é definida como uma falha, debilidade ou deficiência interna de uma instalação ou sistema que pode ser explorado para causar dano ao ativo protegido. Questão 82 está errada. Uma falha, debilidade ou deficiência interna que pode ser explorado recebe o nome de vulnerabilidade. A ameaça é a força, agente ou evento, geralmente externo, que tem intenção, a capacidade de explorar essa vulnerabilidade para causar impacto. Um policial legislativo constatou que o sistema de controle de acesso do edifício anexo na Câmara dos Deputados encontra-se inoperante há 2 semanas, permitindo a entrada de qualquer pessoa sem identificação. Na terminologia técnica da gestão de riscos, essa inoperância do sistema de controle de acesso configura um risco residual, independentemente da existência de agentes mal intencionados. 83. Peraí. Aqui no caso 83, ela tá errada, tá? Olha só. Configuram um risco residual. A inoperância do sistema de controle de acesso configura uma vulnerabilidade orgânica do edifício e não um risco em si. O risco depende do encontro dessa vulnerabilidade com uma ameaça que resulte no impacto. O risco residual é a porção do risco que sobra após a implementação de contramedidas. Então está errado. 84. De acordo com as metodologias clássicas de análise de risco, o nível de risco de um evento é mensurado, em regra, pelo produto entre a probabilidade de ocorrência da ameaça e o impacto gerado caso o evento se concretize. Está correto a questão 84, certo? Um risco ele é igual à probabilidade, tá? Um risco igual probabilidade versus impacto, né? Então, questão, aqui o P é de probabilidade e aqui é impacto, beleza? O controle externo da atividade de inteligência no Brasil é exercido pelo Poder Legislativo de forma colegiada por meio da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, composta exclusivamente por membros do Senado Federal e do STF. Tá correto? Não. A comissão no caso, né, a comissão mista, ela é composta por membros do Congresso, deputados e senadores. O Supremo Tribunal Federal não compõe, tá bom? Tá lá na lei 9.883, artigo 6º, tá? O judiciário não faz parte dessa comissão aqui, ok? A segurança da informação no atributo básico da integridade consiste na garantia de que o sistema ou a informação estará acessível e utilizável sob a demanda por uma entidade ou usuário autorizado. 86.
Gabarito errado. A garantia de que o sistema de informação estará acessível e utilizável sob demanda por uma pessoa autorizada é a definição de disponibilidade. A integridade garante que a informação não foi alterada, destruída ou corrompida indevidamente. Vamos lá, próxima questão. De acordo com a lei, aplicava a salvaguarda de conhecimentos e informações sigilosas em poder do Estado são classificados exclusivamente no grau de secreto, secreto e confidencial. No caso aqui, tá errado, né? Porque é ultra secreto, secreto e reservado. Para garantir a confidencialidade de um relatório de inteligência transmitido a um parlamentar, o setor responsável utilizou um algoritmo de criptografia assimétrica. Nesse cenário, o remetente utilizou a mesma chave criptográfica tanto para cifrar quanto para decifrar a mensagem, exigindo um canal seguro para o compartilhamento prévio dessa chave. Aqui no caso, ele está descrevendo uma criptografia simétrica, que é uma chave única compartilhada. A assimétrica, que foi citado aqui no comando da questão, ela utiliza um par de chaves distintos. Uma chave pública para cifrar e uma chave privada para decifrar. Então, o gabarito está errado. 89. No contexto das ameaças cibernéticas, a engenharia social é uma técnica que dispensa o uso de sofisticação tecnológica avançada e explora a vulnerabilidade humana, utilizando persuasão e manipulação psicológica para induzir o usuário a revelar informações confidenciais ou executar ações prejudiciais ao sistema. 89, o gabarito está correto, ok? Aqui é um conceito de engenharia social. O atacante burla o fator humano em vez de quebrar a segurança técnica ou a criptografia da máquina. E a questão de número 90. Um ataque de ransomware é caracterizado pela ação de um código malicioso que rouba os dados do sistema da vítima e os transfere para um servidor externo sem criptografá-lo, mantendo a máquina da vítima funcionando normalmente, mas exigindo um resgate para não divulgar publicamente os documentos subtraídos. Questão 90 está errado. A característica principal e indispensável de um ransomware é o quê? Um resgate, né? No caso, é justamente o sequestro dos dados por meio de criptografia. A máquina, ela não continua funcionando normalmente, tá? Como foi dito aqui, a máquina ela não continua funcionando normalmente, os arquivos ficam travados, ficam inacessíveis, né, até que a vítima pague o resgate pela chave de decodificação, tá? Embora existam ataques modernos de dupla extorsão que também ameaçam vazar os dados, a criptografia ela é inerente aqui na definição clássica da ferramenta, beleza? Então, o gabarito da nossa questão está errado, ok? E com isso, então, finalizamos o nosso simulado dos conhecimentos específicos para você que está se preparando para o cargo da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Pessoal que está acompanhando aqui essa nossa aula de hoje, se inscreve no canal, deixa o seu like. Todas essas questões, elas foram feitas com base, como eu já disse, né? Com base em doutrinas, em legislações, em assuntos que são de confiança, né? Materiais que são de confiança. Então, não utilizo aqui, por exemplo, inteligência artificial para fazer, né, essas questões. Tudo isso aqui foi feito para, de fato, simular situações aí, condições reais para sua prova. E o material da nossa live de hoje, aqui do nosso encontro de hoje, está na descrição aqui do vídeo, beleza? Pessoal, 760 questões, todas comentadas, valor promocional aí para você, 12 vezes de R$8, um valor acessível para você garantir o máximo de pontos possíveis, né? A ideia é que você conseguisse garantir os 90 pontos dos conhecimentos específicos, né? Mas a gente sabe que isso é uma jornada muito difícil, mas que pelo menos você consiga ali uma boa porcentagem dos conhecimentos específicos, treinando, estudando aqui por meio dessas questões.
todas comentadas, 760 questões. Tem questão de direito penal, processual penal, criminologia, criminalística, direitos humanos e atividade de inteligência. Tudo isso aqui, ó, 90 questões, ou seja, metade da prova. Metade da nota, metade da prova está aqui concentrada nos conhecimentos específicos. Beleza? Então aqui, ó, você tem as questões no estilo da Banca Sebrasp e aqui você tem os comentários. Coloquei aqui um exemplo. Para você que tem um materialzinho, é só você clicar no link que está aí no PDF e para você que está assistindo aqui, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, ok? Qualquer dúvida, fala comigo lá no meu Instagram, @alexcardoso.pro. Bons estudos a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.